Doutora Mônica, o tema da nossa reunião clínica de hoje pode ser polifarmácia? Acho que não, Jana. Eu acabei de fazer um Doppler de carótidas de uma paciente de 40 e poucos anos com espessamento médio intimal se recusando a tomar vastatina. Acho que a gente vai discutir colesterol. Colesterol, bacana também. Então, Janaína, toda essa história começou com uma paciente hoje, que tem seus 40 anos, veio para um check-up e no check-up ela me trouxe uma lipoproteína A elevada, colesterol limite, e eu resolvi fazer um Doppler de carótidas dela. A gente faz o Doppler para ver se existe alguma chance de inflamação vascular que possa identificar alguma doença subclínica. Ainda não é uma placa, mas já tem um espessamento na parede da artéria que pode indicar alguma agressão pelo colesterol. E ela tinha. E como a lipoproteína A é um marcador de alto risco para eventos, seja infarto, AVC, anginas, outras doenças vasculares em outros territórios que não só o coração, nós resolvemos indicar a vastatina para ela. E ela se recusou. Mas eu tenho uma história muito interessante sobre mim mesmo, né? Eu sempre fui muito magra, fazendo residência, olha como que a medicina mudou. Eu já sabia que o meu LDL colesterol era elevado, em torno de 170, com muita dieta, chegou a 130, foi como eu mantive toda a minha vida. Naquela época, não se tratava mulher jovem com colesterol alto, né? Então eu vinha começar a usar, agora, com os últimos conceitos mudando, na menopausa, aumenta-se o risco, e estou usando medicação para colesterol. Mas se eu estivesse com a mesma informação que ela tem, eu não me importaria de ter começado a usar o remedinho de colesterol tão cedo. Eu tenho uma dúvida a respeito do colesterol. Como que começou os estudos sobre o colesterol? Ah, pergunta interessante, viu? Olha, essa é uma história antiga. A primeira vez que se ouviu falar de uma possível correlação entre colesterol e doença das artérias foi na Rússia, em 1913. Tinha um pesquisador que chamava Nikolai Aniskov e ele fez um experimento em coelhos. Ele alimentou coelhos com carne e esses coelhos apresentaram placas de colesterol nas artérias semelhantes às dos humanos. Mas houve uma discussão muito grande porque coelho não comia carne, então, e não é ser humano, então ficou aquela história. Será que é porque o coelho não tinha resistência para isso e aconteceu com eles? Mas foi a primeira vez que se ouviu falar. E demorou-se décadas, né? Nos Estados Unidos, na década de 50, começou a se discutir mais ou menos isso, e foi feito um estudo chamado Estudo de 7 Países, que determinou uma correlação entre o consumo alto de gorduras e mortes cardiovasculares. E teve um pesquisador que era nutricionista, inclusive, ele era da área da nutrição, fisiologista e nutricionista, que determinou que isso poderia ser haver uma forte correlação entre os dois. E essa correlação não foi estabelecida tão precocemente, foi mais tarde. Mas a curiosidade é que ele morreu com 100 anos e foi promotor da nossa dieta do Mediterrâneo, entendeu? O nome desse pesquisador é Ancel Keys. E, como eu disse, ele morreu com 100 anos de idade e foi o grande promotor da dieta do Mediterrâneo, né? Peixes, castanhas, azeite de oliva, e que atualmente nós adotamos ela na cardiologia chamando dieta DASH, que é quase a mesma dieta que o Ancel Keys propagou, mas com redução do nível de sal na dieta, que é para ajudar na hipertensão também. Então eles trataram por um longo tempo com essa dieta. E as medicações? Quando começaram a vir esses tratamentos com as medicações?
A medicação deve ter surgido bem precocemente. Eu não tenho assim uma data precoce, mas era ácido nicotínico, fibrato. Elas não tinham, se dava para colesteróis muito altos, elas não tinham tanta eficácia e os efeitos colaterais eram muito grandes no tratamento. Eu me lembro de uma resina que era usada antigamente, principalmente para tratar triglicerídeos muito altos, chamava-se Questran, que também ajuda a sequestrar a bilirrubina, né? E melhora a coceira no paciente quando você tem coceira por bilirrubina muito alta no sangue, hiperbilirrubinemia, mas que tem pouca eficácia no tratamento a longo prazo, dose alta várias vezes ao dia, baixa tolerância, né, gástrica, às vezes o paciente não tolera durante muito tempo, então não eram eficazes. Verdadeiramente o colesterol, né, o arsenal terapêutico para colesterol, ele começou no final da década de 80, no início da década de 90, que é quando eu estava na escola de medicina. Você começou contando um caso sobre uma paciente que se recusou a tomar uma medicação. Nós vemos muito isso aqui no consultório, né, a resistência das pessoas em fazer o uso da medicação. Eu gostaria que você me explicasse quando a medicação é realmente necessária e quando pode ser controlada apenas com alimentação. Uma boa pergunta também. Por quê? Porque nós estamos aqui falando da importância do uso precoce e nisso eu quero explicar uma outra coisa. Qual é o conceito mais recente em relação ao colesterol? Chama-se cholesterol burden, ou seja, como se fosse um impacto contínuo. A tradução poderia ser um impacto contínuo do colesterol. Traduzindo, você tem mais prejuízo de ficar dos 15 até os 30 anos com colesterol LDL um pouco elevado, mas todos os dias elevado, do que ter consequência de um colesterol tipo de 200 durante 2 anos. Né? O tempo de exposição ao colesterol um pouco aumentado, ele agride cronicamente as suas artérias. Isso é muito importante. Então, isso vem de encontro à sua pergunta. Porque se a pessoa ela é muito jovem, ela tem um colesterol bem elevado, esse colesterol não é capaz de ser diminuído apenas por dieta, porque a dieta, mesmo sendo restrita de tudo que é inflamatório, ela é capaz de ter uma baixa de 20 a 25% do colesterol total e do LDL colesterol. Então você talvez não atinja a meta de proteção apenas com a dieta. Mas veja bem, gente, colesterol não é o único fator para doença arterial. É um fator muito importante. Mas estresse, inatividade, cigarro, noites mal dormidas, genética, porque tem pessoas que não podem escapar da genética porque tem hipercolesterolemia familiar, também são implicados no desfecho da pessoa. Não é porque a pessoa tem colesterol alto que ela vai ter um evento ao longo da vida, mas o risco dela ter esse evento é muito aumentado. Entendeu? Então, o que a gente faz? A gente calcula tempo de exposição, risco, genética, história familiar, comportamento, se tem outras doenças associadas. E geralmente nós temos um score de risco, né? A gente vai lá no Prevent, que é o score de risco que foi surgido agora para pessoas de 30 anos, que antes a gente fazia acima de 45, agora 30 anos já se faz o Prevent, e calcula o risco dela ter eventos cardiovasculares. E se baixar o colesterol, diminui esse risco. Isso é um ponto. Mas no caso dessa paciente,
Se eu fosse classificar o risco dela pela história dela, pelo nível de colesterol dela, ela daria um risco baixo. Porém, a hora que a gente foi fazer a carótida, já tinha implicação. Então, aí reclassifica, porque ela já tem um acometimento subclínico. É pequenininho, foi na hora exata de pegar. A gente foi lá e sugeriu o uso da medicação para ela, entendeu? E esse acompanhamento do colesterol, como ele deve ser feito? Hoje se aconselha até para criança a gente fazer a dosagem, né? O tratamento de colesterol ele é muito individualizado e ele depende, por exemplo, se for uma hipercolesterolemia familiar, aquelas pessoas que têm uma mutação genética, sendo heterozigoto ou homozigota, depender do nível do colesterol, tem que começar um tratamento precoce, na adolescência mesmo, às vezes com medicação, né? Mas a partir de 20 anos de idade, você já avalia todo o contexto. Há pessoas que podem começar a usar remédio nessa idade para evitar o que a gente falou, dessa carga de exposição a longo tempo, que é a mesma coisa de cigarro. Uma coisa é você fumar durante 2 anos, outra coisa é você fumar durante 10 anos. Mesmo que você fume pouco, você está sempre sendo exposta aos agressores da fumaça do cigarro, entendeu? E qual o índice de colesterol que já é classificado como alto risco para doenças cardiovasculares? Em questão de gravidade. Então, vamos lá. Aí não é bem assim, né? Vamos dizer que um colesterol ruim, LDL, de 120, ele poderia ser tolerável numa pessoa que tem baixo risco cardiovascular, entendeu? Sim. Eu sou jovem, eu sou magro, eu faço atividade física, eu me alimento bem, eu durmo bem, eu não tenho diabetes, minha árvore vascular é limpinha, 120 seria tolerável. Baixo risco. Eu já tenho um risco intermediário a alto, intermediário eu vou estar de 100 a 70, alto 50, muito alto risco 55. A gente vai baixando o nível do colesterol com o nível de risco que eu tenho. Quanto mais risco eu tenho de ter, mais meu colesterol tem que ficar baixo, tá? E a gente olha muito hoje outras partículas, né? A ApoB, que se tiver alta também é um indicativo de que você não corrigiu aquele colesterol muito bem. A lipoproteína A, que ainda não tem tratamento e que a gente deve fazer então uma redução maior do LDL colesterol, que é o colesterol ruim, para poder a pessoa estar mais segura, vamos dizer assim, ao longo dos anos. Entendeu? Entendi, com certeza. Ou tá complicado, Janaína? Não, explicando assim fica tranquilo. Esses marcadores que você disse, apoproteína, a gente quase não vê esses pedidos num exame, né, de rotina, porque eles são os exames que não devem ser pedido com frequência. Na verdade, a gente pede para refinar o risco, né? Se a pessoa, dentro da sua escala de risco, da avaliação clínica do médico, ela indica que você precisa refinar aquele risco, você está na dúvida de que precisa usar um remédio de colesterol ou não, você pede. A lipoproteína A, que é LPAzinha que a gente fala, ela tem que ser pedida uma vez na vida, porque ela não é modificável. Então, se a pessoa tem ela alta, acima de 50 miligramas por decilitro, ela é considerada de alto risco, a gente já sabe, não precisa repetir, porque ela não vai baixar, mas eu já sei que o colesterol dela tem que ficar muito baixo, entendeu? Sim. Eu já sei que eu tenho que tratá-la, já deu essa história para mim. Olha, Mônica, essa pessoa precisa ser olhada com mais cuidado, você precisa jogar esse colesterol dela mais para baixo, ela precisa fazer atividade física constantemente, ela precisa ter uma dieta mais prudente do que as outras pessoas, com certeza.
Outra dúvida muito frequente, né, dos pacientes na clínica, quando você vai fazer principalmente o eco, os pacientes geralmente costumam perguntar: você vai ver alguma veia entupida nesse exame? Quais os exames complementares para poder ajudar a identificar uma veia entupida? Boa pergunta também. O ecocardiograma não é um exame para se ver as artérias e veias do coração. Se eu suspeitar de uma veia entupida ao eco, nossa, é uma gravidade terrível, né? O paciente já está ou com a sequela do infarto, ou esse paciente está no momento da isquemia, da própria evolução do infarto, porque aí eu consigo ver na parede que ela não está respondendo muito bem. Então a gente não deseja ver isso no ecocardiograma, não é o exame que a gente pede para tentar prever alguma coisa, né? O exame de ecocardiograma, ele é um exame para ver a estrutura do coração, tamanho, se as válvulas estão funcionando direitinho, se ele está se contraindo, enchendo muito bem, e isso dá uma ideia para hipertensão, para insuficiência cardíaca, de acompanhamento, para ver se tem alguma insuficiência valvar, prolapsos de válvula. Então a gente vê a estrutura do coração, como é que ele está estruturado. É a parede da casa que eu falo, né? Então a estrutura da casinha é que a gente vê com o ecocardiograma. Quando eu quero ver os canos da casa, a parte hidráulica dela, eu posso ver ela indiretamente ou diretamente. O eco pode me ajudar? Pode. Se eu fizer isso no estresse farmacológico. Aí eu injeto uma droga, aquele coração vai começar a ter uma demanda maior por oxigênio e de repente alguma parede pode parar de mexer e eu ver que está faltando sangue ali. Me dá uma medida indireta de uma forma mais precoce. Ou eu posso pedir uma cintilografia miocárdica, que tem também a mesma filosofia. Se parar de ir no esforço físico, no remedinho, a hora que o coração está contraindo mais, não está entrando contraste naquele lugar, eu sei que ali tem uma veinha entupida. Mas a forma mais direta e menos invasiva que o cateterismo, que seria o padrão para poder ver a veia, quantificar a veia que está entupida, é a angiotomografia de coronárias hoje, né? Existe uma tomografia que você faz em 20 minutos, o contraste é periférico, não tem cateterismo do coração, e ele consegue reconstituir todas as artérias do coração, mostrar aonde está entupido e quantificar muitas vezes o entupimento. E no Doppler de carótidas? O Doppler de carótidas vê as artérias que vão para o cérebro, né? Mas como existe uma correlação entre a carótida e o coração muito grande, ou seja, se eu tenho uma doença na minha artéria carótida, é muito provável que eu tenha uma doença na minha coronária, que é a artéria correspondente, a gente usa uma coisa que é fácil de ver, porque eu não consigo ver no eco, mas eu consigo ver aqui, se está começando uma doença. Aí eu já faço a intervenção. E muitas vezes, do Doppler de carótida, a pessoa vai para uma angiotomografia de coronárias, vai para uma cintilografia cardíaca, para a gente poder ter certeza se o coração está recebendo o sangue necessário para funcionar. Entendeu? Doutor, o paciente com colesterol alto, ele tem sintomas? Não tem. Não tem. Se tivesse, seria... O remédio pode dar sintoma, né? Sim. O remédio de tratar pode dar sintoma. E esse é um grande problema que nós temos, né? Às vezes o paciente diz que não está sentindo nada, que não deve usar o remédio, que ele está bem, para que ele vai tratar? Mas a filosofia não é essa. A filosofia é usar uma medicação que vai proteger o seu coração, vai proteger as suas artérias ao longo da sua vida, em 30 anos, para você chegar na velhice melhor, né? Entendeu? E tem uma outra coisa que é importante, gente. Não é porque você recebeu um diagnóstico de placa, de uma veinha entupida no coração, que a sua vida acabou, que é uma sentença, não, né?
O endotélio ele tem uma memória muito boa de recuperação, as placas são parcialmente revertidas, a gente não consegue tirar tudo, mas a gente impede que essas placas progridam, que elas continuam a entupir os seus vasos sanguíneos, do seu coração, evita-se de um infarto e o mais importante, elas estabilizam, porque a placa de risco que vai fazer o infarto, muitas vezes ela é uma placa pequena, mas ela tem uma capinha mole que pode romper por inflamação, como se fosse uma úlcerazinha. Imagina uma úlcera, né, ferida ali, ela rompe e aí dá um coágulo e faz um infarto. E o remédio de colesterol não só abaixa o colesterol, ele é anti-inflamatório, ele reduz a quantidade de lipídio, né, que é a gordura que tem na placa, e ele consegue fazer uma calcificação em cima dessa placa, e essa calcificação estabiliza a placa, impede ela de romper. Daí a importância do uso do remédio de colesterol, de baixar o colesterol cada vez mais para tentar esvaziar essa plaquinha aí, entendeu? E quando é necessário a colocação de um stent e se isso impede que a pessoa venha ter um infarto? Vamos lá. A gente coloca o stent quando você tem uma obstrução, geralmente acima de 70% da artéria coronária, e que essa obstrução, num exame, mostrou que ela está causando prejuízo para aquela parede do coração, ou seja, não está chegando oxigênio e sangue na quantidade necessária para aquela parede do coração trabalhar de forma correta, contrair de forma correta. E a gente faz então com a angiotomografia, mostra o cateterismo, calcula e trata. E você coloca o stent ali para poder abrir essa artéria. O stent não impede que você tenha um outro infarto, tá? O stent ele melhora a circulação naquele momento, mas você pode ter outras placas menores se você não fizer o tratamento com a medicação e com as medidas de mudança de estilo de vida, você pode ter um outro infarto. E, inclusive, algumas pessoas podem obstruir o próprio stent a depender da evolução de inflamação genética e de condução da própria doença que ele faz, entendeu? Se ele continuar bebendo, fumando, sendo sedentário, com estresse, aquele próprio stent pode se obstruir. E é tão interessante, né, quando a gente começa a falar sobre o colesterol, a gente acha que é algo tão simples, né, tomou o remédio, está tudo bem, mas assim, o quanto ele abrange, né, a importância desse assunto, o que o colesterol ele causa de danos, né, na vida de uma pessoa se ele não é tratado. Né? Sim. Desde de uma medicação que às vezes eles, né, não quero tomar a medicação, mas aí só vai complicando. Porque com dieta eu vou conseguir controlar. Sim. É aquilo que a gente falou lá no início. Nem sempre, não é para todo mundo usar o remédio, mas para quem a gente definir que foi bem indicado, isso está bem determinado que vai haver uma prevenção, uma diminuição de chance dessa pessoa ter complicações ao longo da vida dela. E eu tomaria, né? Porque o risco do remédio, vamos voltar lá na década de 80, por que todo mundo ficou, por que existe tanto medo quando você fala assim, vou tomar uma simvastatina, uma vastatina? Eu acho que o que o traumatizou na época foi a serivastatina. Foi um derivado lá no início que, em conjunto com outro remédio, a fibrosila, causou rabdomiólise, que é eu vou falar em termos leigos, seria um dissolvimento da musculatura mesmo, né? Uma destruição da musculatura e hepatite, e matou muita gente. Então essa fantasia ficou como se as vastatinas tivessem risco de causar doenças graves, desfechos graves, mas olha, a simvastatina já tem quase uns
Quantos anos eu tenho de formado? Foi antes, deve estar assim, 45 anos ou mais de mercado. E se tem muito conhecimento sobre ela e sabe-se que o risco é muito menor do que o benefício que ela apresenta, né? Então eu acho que isso deve ser tirado da cabeça. Tem que ter, não se toma remédio por conta própria. Eu não vou lá na farmácia comprar uma vastatina e usar porque eu acho que devo tomar, porque você não sabe a dose certa, nem sem monitorar as suas enzimas de fígado, a sua CPK, que é o que a gente faz. O médico está aqui para auxiliar você na condução do seu tratamento. Tudo é monitorado. Não existe, como diz o americano, não existe almoço grátis, né? Tudo vem com alguma consequência, obviamente, mas isso é monitorado ao longo do tempo, né? Nós temos muitos casos de pacientes que vêm ao consultório e na hora de conferir a medicação, muitos deles relatam que pararam de fazer o uso da medicação, né, para o colesterol porque tinham muito edema, muita dor no corpo ou muita dor de cabeça. Qual a melhor forma que a gente pode orientar esses pacientes a estar dando continuidade ao tratamento? A primeira coisa é determinar se realmente o que ele sente vem da medicação, né? Raramente um remédio de colesterol vai dar inchaço. Às vezes o paciente está usando um lodipino junto. Aí aquela história da sua polifarmácia lá no início, né? A gente tem que ver se não está tendo interações medicamentosas. Então vale a pena fazer uma investigação de como ele está usando, com o que ele está usando, horário que ele está usando. Isso é um ponto. Determinando que não é a medicação, porque raramente ele dá efeito colateral, isso é uma verdade, a não ser um pequeno cansaço, a gente pode orientar que ele tome a medicação após o almoço ou após o jantar, que são os horários privilegiados de uso, e que essa medicação não é a causa dos sintomas dele. Isso é um ponto. Ah, não, o remédio de colesterol realmente está fazendo mal a esse paciente. Existem alternativas. Existe a alternativa de troca dentro da mesma classe, que é a vastatina, e hoje a gente tem uma outra classe que ela não é tão potente, mas que ela pode ser uma alternativa a quem não pode dar vastatina, que é o ácido bependóico. E existe também aquela canetinha, que não é para emagrecer, é o Cibrava, que é o inibidor de PCSK9. Falei Cibrava porque é o mais comum hoje, que a gente tinha o Praluent antes, o Cibrava, mas hoje até no SUS a gente consegue. Para pacientes que têm dificuldades de usar outros medicamentos e tem alto risco e precisa manter um LDL muito baixo, é uma alternativa, além do paciente que tem a famosa hipercolesterolemia familiar, né? É difícil falar hipercolesterolemia, mas o paciente com hipercolesterolemia familiar, ele pode e deve requisitar essa medicação pelo SUS, porque é uma medicação nova que inibe ele é que inibe a destruição do anticorpo, né, que vai formar o receptor do colesterol. Então aquilo ali tá bem definido já. Então existem alternativas para você usar que não seja vastatina. Você não precisa ficar sem tratamento se você tiver efeito colateral com a medicação. Mas o mais importante é saber que a grande maioria das dores, da dor de cabeça, dos mal-estares, dos inchaços, eles não são do remédio, ou não são exclusivamente do remédio. Às vezes a gente troca outras medicações e o remédio continua sendo usado, né? Então é tranquilo. Dá para poder... Eu poderia ficar aqui o dia inteiro conversando com você sobre colesterol, porque é um assunto bem abrangente, né? Sim. Mas assim, o que você deixaria de mensagem para todos sobre esse assunto? Olha, eu acho que o paciente tem que entender que a ciência ela é maravilhosa, mas as verdades da ciência elas mudam, né? Tanto é que nós começamos falando da descoberta lá em 1913 e só viemos a instituir tratamento e com a certeza da relação muito recentemente. E que
O mais importante para você que quer se cuidar, ter uma velhice mais saudável e independente, é que a saúde do coração, ela começa décadas, mas muito antes do que o seu primeiro sintoma cardiovascular. Então, tratar do colesterol não é tratar a doença, é tratar a chance de adoecer, é diminuir a chance de adoecer. Então eu convoco vocês para fazer essa reflexão junto comigo, passar a ter uma vida mais saudável e não ter resistência ao uso da medicação, como a nossa paciente hoje teve. Um grande abraço para vocês. E isso aí mostra, né, que realmente as pessoas não podem dizer, eu só vou fazer uma consulta se eu estiver sentindo alguma coisa, já que o colesterol, ele não tem sintomas. Então fique esperto aí, faça seu exame periodicamente, né, para poder garantir a sua saúde aí. E agora, qualquer dúvida, a Jana responde. Pode contar com a gente.